Existem dois tipos de jogadores no futebol: os que têm muita mídia e pouca bola, os que têm muita bola, mas quase nenhuma mídia. Mas existe um terceiro tipo, e ele é raro. Um jogador que parece simplesmente não se importar com nada. Um golaço absurdo de falta no último minuto contra o Manchester United. Nenhuma reação. Levantar o título da Bundesliga. Nenhuma emoção. Enquanto o time inteiro comemora, ele está em outro mundo. Esse jogador é Michael Olise. E a verdade é que 93% das pessoas não entendem o que realmente está por trás disso, porque dentro de campo, ele joga como se não ligasse. Dribles absurdos, assistências geniais, gols decisivos, tudo no modo automático, frio, silencioso, diferente. Mas depois que você entender a história dele, você vai perceber que isso não é acaso, são cicatrizes, são experiências, e são exatamente elas que transformaram o Olise em um dos jogadores mais perigosos do futebol europeu hoje. Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal, porque esse tipo de história você não vai ver em qualquer lugar. A trajetória do Olise começa muito cedo. Com apenas 7 anos ele já chamava atenção em Londres, jogando ao mesmo tempo em times locais, e também nas categorias de base do Arsenal. Foi ali que um olheiro percebeu algo diferente, algo raro, e levou ele para o Chelsea. No começo, parecia o início de uma história perfeita. Talento absurdo, facilidade com a bola, visão acima da média, mas existiam dois problemas. O primeiro era o comportamento. Olise simplesmente não gostava de marcar. Não se esforçava sem a bola, e isso desde cedo incomodava treinadores. O segundo problema era desse ainda mais complexo. Ninguém entendia o Olise, ele era extremamente tímido, quieto, reservado. Mas isso era interpretado como arrogância, como se ele se achasse melhor que os outros. E isso começou a gerar rejeição. A situação chegou a um ponto crítico. Com apenas 14 anos, ele foi dispensado do Chelsea. E aqui começa a parte mais pesada da história. Mesmo sendo considerado um dos maiores talentos da sua geração, nenhum clube queria ele. Durante meses, Olise ficou sem time, esquecido, ignorado, um talento absurdo, sem espaço no futebol. Até que surgiu uma oportunidade. E foi ali, na segunda divisão inglesa, que tudo começou a mudar. Pela primeira vez, o talento não era suficiente. Ele precisou aprender, precisou se adaptar, precisou evoluir e, principalmente, precisou amadurecer. Em pouco tempo, virou titular. Depois de ser protagonista. E então veio a virada. O garoto que foi rejeitado se tornou o melhor jogador da Championship, mas ainda assim, o jeito dele continuava sendo um mistério. Companheiros diziam que ele podia passar por você sem nem cumprimentar, mas ao mesmo tempo, era gente boa. Era só diferente. Dentro de campo, isso ficava ainda mais evidente. Ele comemorava vitórias em treino como se fosse final de Copa, mas em jogos oficiais, fazia golaços, não reagia. Como se fosse algo comum, como se não significasse nada. E foi exatamente esse talento, somado a essa personalidade única, que chamou a atenção da Premier League. E ele chegou ao Crystal Palace, e mesmo com poucos minutos, mostrou um impacto imediato. Gols, assistências, decisões rápidas. Era simples, se ele jogava, algo acontecia. Mas ainda assim, continuava sendo subestimado. Até que, finalmente, o futebol resolveu parar de ignorar o óbvio. Grandes clubes começaram a disputar sua contratação, e então veio o salto. Uma transferência milionária para o Bayern de Munique. Desconfiança, pressão, expectativa absurda. Mas bastaram poucos jogos para ele responder da única forma que sabe, jogando. Assistência na estreia, gol no terceiro jogo, e dias depois, 2 gols em uma única partida, simples, direto, sem emoção, mas extremamente eficiente. Na Bundesliga, ele não só se adaptou, ele dominou. Gols, assistências, dribles, decisões. Com apenas 22 anos, se tornou um dos jogadores mais decisivos do clube, e quando o time mais precisava, ele assumiu o protagonismo. Enquanto outros sentiam a pressão, ele parecia indiferente, frio, calculista, letal. E no final da temporada, vieram os números, um dos maiores garçons da liga, um dos jogadores mais decisivos da Europa e um valor de mercado que explodiu. Mas mesmo assim, nada mudou. Na hora de levantar o troféu, nenhuma comemoração exagerada, nenhuma reação, só silêncio. E talvez seja exatamente isso que torna o Olise tão diferente, porque enquanto o mundo precisa de validação, ele só precisa da bola. E talvez seja por isso o que ele está destruindo no futebol europeu. E você acha isso normal? Ou estamos diante de algo raro? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu esse tipo de história, se inscreve no canal, porque esse é só o começo.